Então, vai ser uma noite muito agradável, de muito aprendizado. Então, desde já, eu vou estar passando a palavra para o querido pastor João Paulo Quintela fazer essa introdução e, em seguida, os nossos pastores também vão falar um pouco e eu retorno aí com algumas perguntas dos irmãos, tá? Contigo, Quintela. Ok, então vamos lá. Mais uma vez a gente está juntos aqui para a gente conversar sobre algum tema relevante, né? Um tema importante do Evangelho. E eu tive a felicidade de, no ano de 2017 e 2018, ministrar muito sobre discipulado. Foram 2 anos onde eu consumi muito conteúdo, livros, vídeos, cursos, muito sobre essa temática. E uma das palestras, né, um dos momentos em que a gente conversou foi sobre alguns segredos do discipulado memorável, alguns pontos onde faz com que o discipulado de fato aconteça. E no contexto disso, né, o que dava pano de fundo em tudo isso é que a gente vinha percebendo que o discipulado estava mudando a sua estrutura. O discipulado estava perdendo a sua real característica. O discipulado estava deixando de ser um processo de relacionamento para ser um programa de igreja local. E aí a gente começou a perceber isso, a gente foi desenvolvendo alguns treinamentos com base nisso, e um dos pontos, como eu falei, um dos momentos que a gente conversou foram esses segredos, né? Que a gente poderia ter sido 30, 40, poderia ter sido 10, sei lá. Foram 16, e aí, sinceramente, talvez alguns até muito parecidos com os outros e tal. E é com base nisso que a gente vai conversar nessa noite, né? Claro, com o apoio do pastor Mano Góes, que tem uma experiência vasta, e também do Matheus Vasconcelos, pastor Matheus Vasconcelos, que tem contribuído demais com a gente também, tá? Pois bem, eu começo falando sobre a necessidade do discipulado para a igreja e também com a necessidade para o cristão, né? Jonas Madureira, ele vai falar um negócio interessante sobre o discipulado, em relação ao discipulado. E aí ele vai fazer um paralelo, né? Ou colocar na balança o que diz Charles Spurgeon e também o que diz o Mark Dever, do Ministério Nove Marcas, né? Perdão, na verdade, ele vai falar sobre o Bonhoeffer, quando ele escreve discipulado, e também o Mark Dever também lá, quando ele escreve discipulado. Ele vai falar o seguinte, olha, discipulado nada mais é do que o ato de seguir Jesus, Bonhoeffer. E o Mark Dever vai falar, discipulado é o ato de ensinar alguém a seguir Jesus. E eu tenho olhado para a igreja, em especial no ano de 2017 e 2018, e tenho percebido que muitos líderes e membros têm confundido isso, têm desenvolvido algumas lições para discipulado e incutido na igreja, na cabeça dos membros, de que aquilo é o discipulado. Acabaram aquelas 12, 10, 13 aulas, já era o suficiente para você se tornar um discípulo ou para você dar sequência à sua jornada, à sua caminhada com Cristo. Só que a gente entende que é diferente disso. Não é bem assim que funciona. Essas lições, esses programas até são interessantes. Por quê? Porque a gente vai revelar as doutrinas básicas e essenciais para a nossa jornada. Só que o discipulado vai muito além disso. Eu costumo falar que existe uma grande diferença entre processo de discipulado e programa de discipulado. O programa são algumas lições pré-estabelecidas pela igreja para que os seus membros tenham uma noção geral das principais doutrinas. O processo do discipulado é um relacionamento. E não somente um relacionamento aleatório, é um relacionamento intencional. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele vai de encontro aos seus discípulos, intencionalmente. Não foi por acaso, ele não esbarrou em um ou dois e aí começou a decidir que ia discipulá-los. Não, ele foi de encontro, ele foi encontrando cada um, ele foi buscando cada um, tá? Então,
Eu penso que o discipulado não é simplesmente algo que acontece, eu penso que discipulado não é simplesmente um programa ou algumas lições pré-estabelecidas, eu penso que o discipulado é um processo de relacionamento onde discipulador e discípulo convivem, se relacionam, se entendem. E aí, esses segredos, a gente vai conversar um pouco sobre eles, mas a gente vai entender melhor por que que esse processo de discipulado é muito mais importante do que simplesmente algumas lições, que também são importantes, tá bom? Só para a gente, é uma introdução mesmo, é só para a gente entender mais ou menos o contexto, o cenário, né? O pano de fundo do que a gente pretende conversar e a ideia do discipulado. É um processo de relacionamento intencional. Eu quero discipular o outro, eu quero ensinar o outro, eu quero me relacionar em Cristo Jesus, sendo encorajado pelo Espírito Santo. E juntos, mutuamente, juntos, a gente vai também se encorajando, como o Hebreus fala, como o próprio Paulo fala, como Jesus fala, enfim, vários textos, a gente vai perceber que esse processo funciona, não só na igreja local, mas na vida dos discípulos e discipuladores. É isso, é uma breve introdução para a gente já ir começando a conversar um pouco mais sobre essa temática. Ok. Primeiro, parabenizar ao João Paulo pela iniciativa de trazer um tema sempre necessário na vida da igreja, a gente não pode caminhar sem isso. Eu acredito que também necessário no sentido de compreensão, de alargar o entendimento, para que a gente desenvolva uma boa prática, e isso que ele falou é bem verdade. Nós acabamos nos acomodando, né, a um programa e, por vezes, comprometendo, de fato, o processo discipular. Então, João Paulo, parabéns pela iniciativa. Bom, você propõe 16 segredos, eu tenho aqui 16 perguntas. Acho que a gente vai te entender. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Mas logo no primeiro segredo, uma das marcas desse discipulado é tornar-se confiável, né? Eu não sei de que ponto de vista você colocou tornar-se confiável. Se o discipulador ser confiável para o discípulo, ou o discípulo para o discipulador, ou ambas as situações, né? Qualquer que seja o fato, eu perguntaria, essa marca é uma denúncia, uma certa denúncia, uma denúncia na crise relacional da igreja, e por dizer, em especial da liderança, ou seja, quando você enfatiza isso, você está, logicamente, querendo dizer que essa é uma necessidade, mas também é um confronto a esta carência, né, de pessoas que, de fato, sejam confiáveis para estabelecer vínculos fortes e que dê ao outro a abertura, a oportunidade e a confiança, como você sugere, né, de fato, se derramar, se abrir, a fim de ter as suas necessidades espirituais e de progresso discipular desenvolvida, ou não, ou estou navegando? Quando eu falo sobre criar segurança, né, no caso confiança, vai estar, inclusive, relacionado a outros segredos mais embaixo aí, sobre transparência, por exemplo. É uma via de mão dupla. Tanto o discipulador precisa criar essa confiança, essa segurança no discípulo, e o discípulo precisa ter essa confiança ou essa segurança para poder abrir o seu coração, tá? Eu não vou confessar os meus pecados, eu não vou falar das minhas dores, das minhas falhas, limitações para alguém que eu não conheço, para alguém que eu não tenho segurança. Ora, se eu vou conversar com alguém que eu sei que fofoca, que fala mal de todo mundo, é a última pessoa que eu vou procurar para abrir meu coração, tá? Então, primeira resposta é uma via de mão dupla. Essa confiança, segurança precisa ser de A para B e de B para A. A segunda resposta, em relação à denúncia,
Na verdade, foi uma constatação. Eu percebi isso. O quê? Que nos discipulados, via de regra nas igrejas, era um professor na frente, com alguns alunos cadeira atrás de cadeira, ou em círculo, tanto faz, mas predisposto a levar aquela lição para os seus alunos. Não conhecer os seus alunos de fato, não olhar para o seu coração, não extrair a sinceridade do momento que eles estavam vivendo, que eles estão vivendo, porque é uma crise. Você, um cara que tinha uma vida totalmente desregrada, e de uma hora para outra, confessa o nome de Cristo, aceita participar dessa família de Cristo, tem uma vida mudada, cara. Você está passando ali por crises, por dificuldades. Aí você vai entrar numa sala de aula para aprender sobre Jesus, que é importante, sobre a Santa Ceia, que é importante, sobre o Espírito Santo, tudo isso que é muito importante. Mas ninguém olha para os teus... Não, ninguém olha para o teu olho, para os teus olhos, querendo saber o que você está sentindo naquele momento. Então, assim, foi uma constatação que gerou uma denúncia. Eu não tive a intenção de denunciar, mas eu percebi isso. E assim, tá? Foi para mim também. Porque até então, a minha visão de discipulado era isso, cara. São lições que eu vou ter que ensinar essas pessoas essas doutrinas. Pronto. Então, assim, gerou uma denúncia, não foi a ideia. E quando nós escrevemos isso, foi para poder compartilhar com alguns discipuladores, mas foi uma contestação, foi séria. Para mim, foi séria. E foi, como eu costumo dizer, né? Foi um tapa na minha cara, inclusive, para que eu pudesse analisar de forma diferente e olhar com mais cuidado para o processo de discipulado. Legal. Ok. Eu quero, então, cumprimentar todos que estão aí, meus queridos irmãos, Manuel Góes e João Paulo, e toda a negada aí da internet. Ei, galera, ó, vocês encorajam muita gente quando vocês comentam aí as coisas, viu? Interage e tal. A gente fica se sentindo assim mais, né, mais que não estamos falando sozinho e tal. Se fosse só nós três já era bacana, mas se você puder participar, deixar aí seu comentário, botar o seu valor, botar aquelas carinhas assim e tal. Fazer um desafio aí depois, que os irmãos colocam a carinha e o pastor Mano reproduz. Pastor João Paulo, assim, eu gostaria de que... Ah, quer estar aí, Letícia? Antes de começar a questionar mais, eu gostaria, se possível, de a gente tentar construir aqui uma base bíblica para o discipulado. Tentar olhar nas escrituras quais são os textos que apresentam, então, o discipulado como uma opção, e aí a pergunta é, né, é uma opção? É algo a mais da fé cristã? É algo para um cristão que é muito desenvolvido, muito maduro, que tem algum tipo de instrução a fazer? Ou é algo mais geral? Como é que a gente podia entender e trabalhar essa perspectiva entre mandamento bíblico e opção? Alguma coisa nesse sentido. É o último mandamento que nosso Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. É o último, então é um mandamento, não é uma opção. Não, cara, não é opcional. Não existe um cristão que não é discípulo. Não existe. Todo cristão tem que ser discípulo. E todo discípulo tem, por obrigação, formar novos discípulos. A missão do discípulo é fazer discípulos. Tá? É assim. Como eu já citei aqui, né, dois grandes nomes da teologia, o discipulado, o discípulo é aquele que segue os ensinamentos de alguém, de um mestre, a sua doutrina, coisa e tal. E essa pessoa precisa produzir novos discípulos. Como eu falei, o Mark Dever, no livro Discipulado de 9 Marcas, ele fala o seguinte, é o ato de ajudar pessoas a serem seguidores de Jesus, tá? Mas pensa bem, como é que eu vou ajudar alguém a seguir Jesus se eu não sigo Jesus? Se eu não compreendo os ensinos de Jesus? Se eu não vivo de acordo com os preceitos de Cristo Jesus? Então, primeiro, não é uma opção. Ah, eu sou cristão, mas não sou discipulador, eu não faço discípulo. Cara, pois, eu falei até isso em algum momento aí, não sei se foi numa pregação lá na igreja, ou se foi em alguma live nossa. Se você se diz cristão, mas não tem discípulo,
Está na hora de você rever a sua caminhada. Está na hora de você rever a sua condição de devoção a Deus, porque até isso é importante. O nosso Senhor Jesus, ele vai falar em João, capítulo 15, inclusive. Eu sei que o texto pode não estar explícito, mas ele vai trazer várias menções sobre o discipulado. Ele vai falar o seguinte, olha, o meu mandamento eu dou a vocês. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso é discipulado. Isso é discipulado intencional. Isso é discipulado do texto, né? Exatamente. Isso é discipulado. Ele vai falar também lá mais na frente, ainda no capítulo 15, que ele fala, olha, não foram vocês que me escolheram. Muito pelo contrário, o próprio Jesus fala isso. Eu é que escolhi vocês. E eu escolhi vocês, eu designei vocês para que vocês vão e produzam novos frutos, deem frutos. E não somente isso, que esses frutos que são produzidos permaneçam. Também está ligado ao discipulado. Ora, aí o texto vai dizer, né? Aquele que não produz vai ser arrancado, coisa e tal, tarará. Não é uma opção, Mateus. É uma ordem de Jesus. É uma ordenança de Jesus. É um mandamento de Jesus. Ele fala, é um mandamento. É o último mandamento dele aos seus discípulos. Vão e façam discípulos. É interessante naquele texto super conhecido, né? Ir de fazer discípulo e tal. O id é importante. O fazer é importante. O batizar é importante. Só que o ensinar, ou seja, o fazer discípulos, também é muito importante. Às vezes a gente quer a gente se preocupa só no enviar, se preocupa só no batizar. Mas, cara, tem que ensinar. Ensinando, batizando, indo, pregando e por aí vai. Dentro da missiologia, esse é talvez o texto mais mal compreendido de todos, porque geralmente o pessoal tem colocar ênfase lá no id, né? Só que aí o verbo central lá do texto, até pela própria gramática, é o fazer discípulos, né? O id, eu tento fugir dessas linguagens técnicas, né? Mas na verdade é o particípio que está pós-posto ao imperativo. Eu sei que isso é meio chato, irmão. Mas na língua grega, esse não funciona enquanto vão, né? A ideia lá é de ir mesmo, é de uma impulsão para o discipulado. E aí ele qualifica, né? Como é que você faz discípulo? Você faz discípulo de duas formas. Você faz batizando, em nome aí coloca lá o nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, e faz discípulos ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. Então, o mandamento lá não é ir, né? Porque aí você pode se envolver um deslocamento geográfico de toda a esfera. Né? Muitos estão indo hoje, mas não estão fazendo discípulos. A ideia é exatamente essa. A ideia do texto é que a gente vá e possa ensinar as pessoas como seguir a Jesus, ou ensinar as pessoas lá no contexto, né, o que Jesus ensinou aos discípulos. E aí, poderia até acrescentar aqui que essa é uma das tarefas do Espírito Santo, né? João 16, quando Jesus está versando sobre a obra do Espírito Santo, ele vai ensinar as coisas, vai lembrar as coisas que eu já tenho ensinado, para que vocês possam passar adiante. Então, nesse sentido, a gente poderia, então, compreender, né, que, de fato, há um mandamento bíblico para o discipulado. E a negligência deste mandamento é algo que desagrada ao Senhor, tanto quanto a mentira, tanto quanto a perversão, a imoralidade, coisas nesse sentido. Eu diria, então, isso aí para complementar. É isso, cara. Você ser discípulo é muito mais do que mergulhar nas águas. Ser discípulo é você estreitar um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe esse relacionamento, tem que existir. Isso é ser, de fato, discípulo de Jesus Cristo. E, consequentemente, fazer novos discípulos. Fica claro, e assim, bem óbvio, né, que esse é um processo lento. Sim. Requer muita dedicação e você nunca vai poder
digamos assim, fazer isso com multidão. É seleto, acho que é limitado o número de discípulos para que a gente alcance o objetivo desejado. Caso contrário, já perde todo o sentido e compromete totalmente a ideia do discipulado. Eu acho que essa é uma área de extrema carência na igreja em termos de compreensão e de prática, né? Porquanto a igreja, por vezes, quase toda se coloca nessa condição de aprendizes e uma pessoa ensina. E parece que não é essa a ideia. O ideal era que todo membro já tivesse passado por um discipulado pessoal com alguém, né? E após uma caminhada, estivesse já fazendo isso com outras pessoas. O crescimento seria instantâneo, natural, progressivo, né? E seria, de fato, bem sólido, bem fundamentado. Ok, Tiago, tu voltou aí. Mano, Quando você aparece, a gente se cala. Não, por favor, Tiago. Eu sei que a gente vai ter que se calar. Mas deixa eu só fazer uma referência rápida em cima do que o Mano falou aí, ó. De fato, não é um processo rápido, ele é lento. O próprio Senhor Jesus, destinando ali talvez, sei lá, vamos botar 12 horas por dia, durante 3 anos, ele treinando os seus discípulos, em especial os 12, depois tinham outros e tal, mas em geral, ele ensinava em pouco número, como você falou, poucas pessoas. Quando tinha multidão, às vezes dava problema, né? A galera estava indo por causa da comida, a galera estava indo por causa do milagre, mas ele ensinava mesmo, era para aquele grupinho, a ponto de algumas vezes falar, calma aí, eu estou falando assim, 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 é para que eles não entendam. Mas eu explico já para vocês. Ou seja, ele ficou 12 horas por dia, aproximadamente, durante 3 anos, isso vai dar mais de 12 mil horas de ensino aos seus discípulos. Ainda teve alguns que fizeram besteira. Só para se ter uma ideia, mano, como isso é grave, como isso não é rápido assim como todo mundo imagina. Um professor de matemática, o Mateus, professor de português, que fala gerúndio, particípio, pretérito, sujeito, o Mateus, ele dá aproximadamente 3 horas de aula por semana, Mateus. Dá tudo isso? Dá mais um pouquinho. Dá mais um pouquinho. Vamos botar aí 3 horas. Bota 3. Que foi o cálculo que eu fiz. 3 horas por semana, certo? Vou botar 3 para não estragar o teu carro. Obrigado. Olha, isso vai dar, ao longo dos mesmos 3 anos de Jesus, 432 horas. Se liga aí. Matemática, português, geografia, a gente estudando 3 horas por semana, que é mais ou menos isso a média, 3, 4, 5 horas, o professor vai ter ensinado e o discípulo vai ter estudado 432 horas. Jesus ensinou 12 mil horas. Ainda não foi o suficiente para alguns. Por isso que não é simples. É um negócio mesmo difícil, lento, mas é fundamental. Porque aqueles que se firmaram permaneceram a ponto de dar sua vida pela causa do Evangelho. Legal. Bom, essa foi nossa primeira rodada. Eu quero mais uma vez reforçar com os irmãos, que o Mateus já falou há pouco, você também pode estar participando, tá? Deixe sua opinião, sua pergunta, participe com a gente, interaja. Bom, no livro do pastor João Paulo, a pergunta que ele fala é: você está discipulando outras pessoas? Aí eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp: como realizar o discipulado bíblico na prática? Beleza. O discipulado, primeira coisa, né? O discipulado, você não precisa de nada e nem ninguém para iniciar um processo de discipulado, certo? Você precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Pastor, mas eu preciso perguntar ao meu pastor? Seria interessante que o seu pastor esteja consciente do que você tem feito e tal. Mas não é necessário. Você pode começar, por exemplo, um processo de discipulado com seu vizinho, que nem crente é direito, talvez. Mas você pode fazer esse processo de discipulado. Na primeira vez que nós conversamos sobre isso, eu falei que há uns 5 anos, talvez, tem uma pessoa que me discipula e essa pessoa nem sabe que me discipula. Entendeu?
que é o pastor Mano Agora Góes. sabe, né? Agora sabe, né? Agora sabe. Ele me discipulava sem nem saber. Mas eu era muito ministrado, eu era muito ensinado e abençoado. Então, para começar um processo de discipulado na prática, basta ser discípulo de Jesus, basta ter intencionalidade, você querer fazer isso, basta amar de fato aquela vida em Cristo Jesus, basta ter a alegria por fazer discípulos, porque também se for por obrigação, não vá. Não vá. Se for para fazer por obrigação, é melhor ficar em casa. E que seja algo natural. Como assim, pastor? Não espere para o domingo à noite ou domingo de manhã na escola bíblica você reunir os seus discípulos. Não. É natural. Jesus discipulou aqueles mais próximos no dia a dia, na praia, no monte, no barco. É na caminhada, gente. O problema é que nós queremos enfeitar demais, certo? Mas o discipulado é na vida, o discipulado é para a vida, o discipulado é intencional, o discipulado tem que ser feito com alegria, com amor e com naturalidade no meu dia a dia. Claro, se você puder avisar para o seu pastor, para a sua igreja, compartilhar, pedir ajuda para as pessoas mais experientes, amém, isso é ótimo, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Você tem que fazer com tudo isso. Amor, alegria, naturalidade, coisa e tal. Acrescentando um pouquinho, JP. É bom, muito bom você falar isso, porque normalmente a nossa mentalidade institucional pensa assim. Quando se fala por exemplo, em discipulado, imediatamente se pensa o pastor, o coordenador, organizar uma turma, dar uma lição, depois mandar. Ou seja, a gente pensa sempre institucionalmente, não pensa com essa naturalidade, que discipulado é vida, é dia a dia, é relacionamento, é acompanhamento, é estar perto, é partilhar, é ensinar, é andar no caminho e convidar para andar junto. E, às vezes, a gente deixa de fazer muito isso e até cobra, né? Por que a igreja não faz um discipulado? E quando esse tipo de pergunta, esse tipo de cobrança surge, normalmente é porque está dentro dessa mentalidade institucional que está muito aquém do ideal de discipulado que você está falando aqui, está comentando aqui com a gente, né? Eu acho que, de fato, essa é a essência, né? E eu acho que a gente deve bater muito nisso mesmo, porque eu acho que isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Olha, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu sei que a gente não deve falar muito, né, da gente e tal, mas tem um casal que eu e a minha esposa, nós estamos discipulando esse casal há 3 anos, com um detalhe: esse casal não é crente, não é cristão, esse casal não sabe que está sendo discipulado, mas hoje somos muito próximos a ponto de, quando eles precisam de alguma coisa espiritual, emocional, e não são cristãos, espiritual, emocional, eles recorrem a quem? A gente. Inclusive, eles estão passando por um problema sério e só estão recebendo a nossa visita. Isso é discipulado. Eu não vou discipular eles não, porque eles não são lá da igreja, eles não são crentes. Não, eu não vou discipular eles não porque eles não querem comprar a revistinha do discipulado da escola bíblica. Não. Eu discipulo esse casal há 3 anos e tem sido bênção. E temos visto a transformação na vida deles. Mas eu nunca falei, cara, senta aqui, a gente vai começar agora um processo de discipulado. Não precisou. A vida tem sido transformada. Então, eu acho que é isso. É muito disso que funciona. É no dia a dia, é na caminhada. Não adianta a gente querer enfeitar demais, porque às vezes dá problema. Ei, pastor, no teu livro, na verdade, na tua fala inicial, tu mencionou o livro do Jonas Madureira, né? O curso de discipulado. Eu fui dar uma olhadinha aqui, eu reli ele há muito tempo. Eu li ele há muito tempo, eu fui dando uma olhadinha aqui, eu me lembro que quando eu fiz a leitura, logo quando saiu, eu tive o privilégio de estar em loco, né, na parte de lançamento, lá
mentora fiel, foi um tempo muito bom. Um dos aspectos que me chamou a atenção é exatamente essa ideia que a gente está trabalhando entre o discipulado e a igreja. Porque pensando em discipulado como uma coisa mais abrangente, a gente pensa em discipulado não somente como a gente já colocou aqui, não somente como as lições que a gente dá, embora eu particularmente acredito que elas tenham valor, né, pessoal, até para criar uma liturgia propícia à aproximação, né, essa visita. Eu, particularmente, lá na época de viração, eu ia todo dia na casa das pessoas, dar 12 lições de revistinha. Então, essa liturgia de visitar, né, ela acabava se tornando uma ocasião para conversas sobre a vida e tudo. Mas a gente está colocando o discipulado como uma coisa mais abrangente. E aqui, acho que é no primeiro capítulo, ele coloca uma discussão aqui sobre discipulado e anonimato. Aí ele fala de como, ele cita aqui um padre católico, escreveu um livro, Um Judeu Marginal, John P. Meyer. Ele diz que esse padre ele classificou os seguidores de Jesus em 3 ciclos, né? Ele classificou os seguidores de Jesus no ciclo da multidão, ele classificou Jesus num círculo intermediário, dos discípulos de forma mais abrangente, e o círculo dos 12, certo? Homens que não eram discípulos de Jesus, mas também formavam um ciclo mais íntimo. E aí, se nós quiséssemos aprofundar aqui o pensamento dele, poderíamos até dizer que dentre os 12 tinha um ciclo mais íntimo, né? Só que aí, qual é o ponto que ele coloca aqui para a discussão? Será que a grande multidão ela está desenvolvendo um relacionamento tão íntimo com Cristo, ao ponto de se permitir ser ferido, certo? Pelas confrontações do discipulado? Então, perceba que aí, mais na frente, ele vai colocar que a multidão é um ponto de conforto, né? Que a membresia ela é um ponto de conforto na igreja. Porque enquanto você está desenvolvendo uma relação de membresia na igreja, você não tem o aspecto da sua vida particular sendo tratado. Entende? Você tem a verdade geral que está sendo tratada para todo mundo. Até porque a gente, enquanto pregador, pastor de púlpito, nós não temos como lidar com a questão particular da vida de cada um no púlpito. Seria até antiético, certo? Então, nesse sentido, muitas pessoas encontram esse conforto na multidão, nesse anonimato, na massa, né? Ele coloca também que a massa é informe, a massa não tem nome, a massa não tem idade, a massa não tem um problema, a massa tem problemas. E aí o ponto, agora não falando do lado do discipulador, mas falando do lado do discípulo, qual seria, então, o passo que eu deveria dar para me expor a esse confronto que é natural do discipulado? Entendeu? Enquanto membro, os irmãos que estão nos assistindo agora, que sentem a necessidade até de serem discipulados de forma mais próxima, mas acabam que colocando, por exemplo, a culpa em nós, que a igreja não tem um programa de discipulado, né? Ou coisa nesse sentido. Então, assim, já colocando aqui, na verdade, eu nem sei se estou fazendo a pergunta ou já perguntando e respondendo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, queria que o senhor comentasse sobre essa disposição que a pessoa deve ter para ser confrontada, né? Para sair, essa coragem, eu diria, para sair dessa multidão que é informe, que é anônima, dessa multidão que é generalista, para se envolver numa esfera mais prática, mais pessoal. Entendeu? Ok. Primeiramente, eu penso que, e foi por isso que eu comecei a desenvolver isso. Quando eu percebi essa distância entre o discipulado bíblico e o discipulado atual, por assim dizer, né, institucional, sei lá, eu comecei a levantar essa bandeira, né? Então, assim, para quem é membro de igreja hoje, em sua maioria, via de regra, eles acham que o discipulado, de fato, é a grande multidão. Não, mesmo que eu esteja na grande multidão, eu sou discípulo, estou de boa. Como diz o Jonas Madureira, as pessoas não têm a tendência de mensurar o custo disso. O conceito custo, o custo de seguir Jesus e tal, eles têm a tendência de não mensurar isso. É exatamente esse livro aí, muito, muito interessante. Não é o melhor sobre discipulado, mas esse também é muito bom. Mas, assim, primeiro passo, Mateus, na minha concepção,
é uma live como essa, abrindo os olhos sobre o que de fato é discipulado. É um livro desse, abrindo os olhos sobre o que é discipulado. É um livro como, na minha concepção, o melhor de todos, até aqui, né? A videira e A treliça e a videira. A treliça e a videira, quando os membros começam a perceber essa verdade. Os pastores e líderes começar a levar essa verdade ao púlpito. Quer ver uma coisa? A treliça e a videira, ele vai trazer um capítulo que me chocou muito no início. Quando eu li a primeira vez, me chocou. Eu fiquei... Você que é um leitor dos bons, você sabe que a leitura, a gente gosta de ler, a gente lê rápido, né? Sim, a sim. A videira, eu fiquei 8 meses lendo o mesmo livro. 8 meses lendo o mesmo livro. Estudando, riscando. E tem um capítulo que me chocou. Um capítulo que ele fala o seguinte: o culto é importante, mas não é o suficiente. Aí eu, poxa vida, como assim? Né? Aí ele foi me ensinar que não adianta eu chegar no púlpito e falar, se eu não dou a oportunidade dos membros questionarem, assimilarem, participarem. Isso é feito no discipulado. Isso é feito nos grupos pequenos. Olha, nós temos grupos de casais, nós temos grupos de senhoras. Isso é um discipulado, gente. Talvez a gente não esteja utilizando da maneira mais correta. Não sei, tá? Pode ser que esteja, pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso, às vezes a gente nem sabe. Acha que o discipulado são as 13 lições. Mas isso, grupo pequeno de casal, é um discipulado. Eu estou ouvindo as dores de alguém, estou compartilhando as minhas dores, estou sendo pastoreado, estou sendo ajudado. Assim como o Mateus, eu também acho que é extremamente importante e relevante as lições, as doutrinas. E da mesma forma, tenho percebido que muitos de nós não temos a noção de doutrina. Se eu perguntar, como já perguntei algumas vezes, o que é o evangelho, as pessoas não vão saber falar. Muitas, né? Algumas vão, óbvio, mas alguns vão falar é Jesus, é Deus, é não sei o quê, e não vão conseguir definir o que é o evangelho. Se eu perguntar o que é o discipulado, a turma não vai saber definir também. Porque a gente não trabalha isso. E, às vezes, nós exercitamos o discipulado até na igreja, mas não temos essa noção. Como é que o membro percebe isso, pastor? Foi a pergunta do Mateus, né? Começando por nós, pastores, tentando alertar, tentando abrir os olhos. E eles também, quando leem a palavra de Deus, leem lá o Evangelho de Jesus, vários e vários textos que Jesus confronta esse sofrimento, esse custo do discipulado. Ele confronta demais. Você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar, o próprio Paulo vai falar isso, João vai falar muito sobre isso também, o custo desse discipulado, do deixar a sua mãe, o seu pai, enfim. Eu penso que parte dos nossos púlpitos, mas os membros também têm que ter essa consciência quando lê o Evangelho e percebe a necessidade de ser discípulo e também de fazer discípulo. Legal. Eu penso que Mateus falou aí, acionou aqui essa questão, que uma das grandes dificuldades do discipulado hoje é esta coisa de ser transparente, honesto, e do ponto de vista do discípulo, ser humildemente capaz de aceitar confrontos com ele mesmo, ou receber de outro. A gente vive num tempo de extrema autonomia, né? E essa autonomia que é bonita e bela, mas, no entanto, ela pode ser irresponsável quando as pessoas não são capazes de reconhecer erros, de aceitar limitações, de estar disposta, né, a ser confrontado, ter confrontado certas áreas da sua vida que são deficientes. Vamos aqui convir comigo.
o que eu vou dizer pode chatear alguns, mas é assim, às vezes eu penso no meu mundo de igrejas que a gente passou, de pessoas que a gente conviveu, quantos estavam prontos para você chegar a essa pessoa, particularmente, chamar a atenção e pontuar deficiências nelas que são graves e que estão atrapalhando, que está comprometendo o crescimento espiritual. Cara, olha, são raros os casos que as pessoas realmente disseram, né? Pastor, realmente eu preciso avançar, eu preciso melhorar nisso. Cara, isso é muito difícil. E, a meu ver, não há discipulado verdadeiro sem isso. Quer ver? Uma coisa que a gente sempre tem que tratar é pecado que as pessoas cometem, né? E eu sempre digo que nunca tive dificuldade de compreender o pecado da pessoa. Isso nunca foi um problema. O grande problema é como as pessoas reagem a isso. Então, quais foram as minhas grandes lutas? São, né? É que quando algumas pessoas que cometem erros, elas mesmas sofrendo dano, padecendo pelo próprio erro, elas são muito insensíveis, elas não conseguem ouvir um conselho, porque para elas sempre é crítica. Não à toa, o que é que faz sucesso hoje? Qual é o tipo de discurso que faz sucesso? É esse discurso de que Deus vai te levantar, de que amanhã vai ser melhor, de que Deus está preparando o melhor para você, é o discurso que todo mundo recebe. Por quê? Porque isso não questiona as pessoas, não confronta as suas debilidades, isso não disciplina, não promove disciplina na sua vida. Hoje o cara está insatisfeito, o pastor chama a atenção dele aqui na igreja por um motivo, para ele melhorar, ele fica chateado, vai para outra igreja. E assim vão. Então, há uma fuga muito grande de se propor a um discipulado. Se eu fosse chamar a igreja para conversar pessoalmente sobre os problemas de algum e que elas precisavam melhorar, eu confesso que não sei se a igreja permaneceu o mesmo tamanho. Porque as pessoas não estão prontas para isso. Elas se recusam a isso. Elas acham que isso é interferir na vida pessoal, íntima delas, né? E eu entendo que há um processo de intimidade que a gente não pode chegar, mas há coisas que são bem óbvias e bem claras, bem patentes, né? Que são nocivas ao indivíduo. Mas, se você levar um processo de discipulado sério, você tem que chamar de, olha, é assim. Como Pedro olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, só as dos homens. Eu imagino qualquer pastor hoje chamando uma ovelha sua e dizendo isso. Tchau, pastorzinho, até a próxima. Você não dá para caminhar com você, não. Né? Aí eu acho que esse é um grande empecilho hoje, um grande desafio hoje, como a gente chega à vida das pessoas quando elas não se permitem serem confrontadas. As pessoas não querem, não gostam e não permitem ser confrontadas. E por que elas não... E isso é fácil? É porque há um sem número de igreja aí dizendo eu quero você como membro, deu errado lá, vem para cá, que aqui você vai ser acolhido e você vai ser aceito. Cara, eu às vezes me sinto impotente diante disso, né? Porque é raro os casos das pessoas que dizem assim, rapaz, minha vida não está boa, realmente preciso dar uma guinada e preciso que alguém que seja honesto comigo e diga, cara, tu tá errado nisso, cara, tu precisa melhorar nisso, cara, isso aqui é feio, né? Não querem. As pessoas querem mãozinha na cabeça, meu filho, Deus vai te abençoar e amanhã vai ser tudo bom. Esse discurso vazio que não leva ninguém a canto nenhum. Desculpa o desabafo. Legal. Pastor, tem um texto aqui de Hebreus capítulo 12, pronto, versículo 5, que diz o seguinte, ó, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todos que recebem como filhos, né? A parte de açoitar a gente deixa com o Senhor, não está na nossa alçada, né? mas assim,
Um dos trabalhos que o Senhor nos convida a fazer, né, com base em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, é essa ideia da repreensão, da exortação, da correção. E eu, sinceramente, eu partilho do mesmo sentimento que o pastor Mano, que para que eu possa vir a repreender alguém, né, pela palavra, ou não falando dessa... Espero que os irmãos entendam bem, né? Não é aquela coisa de, eu quero mandar na sua vida, mas quando a gente vem tentar repreender alguém, pela autoridade que a palavra nos dá, a ideia é de fazer isso com quem a gente de fato ama. Né? Eu, particularmente, se você que está aqui, você escutou alguma repreensão minha, você de fato sinta muito amado por mim, entendeu? Porque isso é uma coisa extremamente dispendiosa para mim, eu preciso fazer muito sacrifício para fazer isso, eu não gosto, não me sinto confortável, é algo que me incomoda. E da mesma forma, eu me sinto muito amado quando alguém chega para mim e aponta uma coisa que eu poderia melhorar, né? Que aponta... E eu entendo que, de fato, quando alguém chega para mim para dizer algo, como uma orientação, né? Uma repreensão, até cuidado na seleção das palavras, porque pode ser que mas quando alguém chega para mim para apontar algum erro, alguma repreensão, eu me sinto muito mais amado que quando alguém chega para elogiar, porque para elogiar é muito fácil. Mas, assim, porque, naturalmente, a pessoa que chega para mim orientar, ela está dizendo o quê? Olha, independente do que você vai pensar de mim ou não, eu quero o seu bem. Entende? Então essa pessoa, ela tá na compreensão outra desse relacionamento, porque ela sabe que mesmo que eu venha a ficar com raiva dela, ela precisa dizer isso, porque isso vai ser um bem para mim. Então, ela não está julgando a forma como eu vou enxergar ela está enxergando o meu bem acima de tudo. Isso é uma coisa fabulosa. Isso é uma demonstração de amor, como eu tenho entendido. Legal. Duas coisinhas em relação ao que o Mano falou e, claro, o que o Mateus já havia falado também. Primeiro, é que a gente tem que exortar. Isso faz parte do discipulado, certo? Isso faz parte do discipulado. Porém, o discipulado não é só isso. Então, assim, por isso que existe a questão da segurança que eu falei no primeiro segredo, que eu falo da questão da transparência em outros segredos. É assim, para que eu venha a repreender alguém, essa pessoa tem que ter a minha confiança. Ela precisa confiar em mim. Ele precisa confiar em mim. E essa pessoa vai confiar em mim, geralmente, quando ela percebe que eu realmente estou preocupado com ela. Tem uma frase que eu acho bem interessante, eu até falo em algum dos vídeos aí, que fala o seguinte, ninguém... Espera que eu lembro já, deixa eu continuar aqui que eu lembro já. Mas eu acho bem, bem interessante. Mas assim, antes houve o elogio sincero, antes houve o acompanhamento dos casos, porque é muito complicado você aceitar a repreensão de alguém que ela percebe que nem tem enfim, você nem se preocupa tanto com ela, não tem tanto cuidado com ela, entendeu? Eu concordo também com esse desabafo do Mano, isso é muito real e latente em nosso meio, as pessoas se acham muito importantes, nós temos essa tendência, o ser humano, principalmente hoje em dia, nós queremos essa autonomia 100%, a ponto de não aceitar algumas repreensões, inclusive pessoas que vêm até a gente pedindo ajuda, um conselho. Quando a gente confronta, a pessoa fica chateada, fica com raiva. Né? Eu tive há 3 meses uma pessoa assim, veio na minha casa, pediu ajuda porque estava com uma dificuldade no relacionamento, e agora de novo, há menos de 2 semanas, veio uma outra pessoa, e quando a gente confronta, a pessoa parece que não acha muito legal. Mas precisamos entender o seguinte, Mano, Mateus e todo mundo que está nos acompanhando. A grande multidão vai estar aí. Aquele rapaz que segue Jesus coberto com lençol, de longe, vai estar aí. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, assim, nem todo mundo vai, de fato, aceitar a exortação, a repreensão. O que eu não posso, como pastor, é me calar. O que eu não posso, como discipulador,
é passar a mão na cabeça, como o pastor Mano falou. Eu tenho que confrontar, cara. Tu vai ter que ouvir a verdade. Se tu melhorar e consertar a tua vida, show, excelente. Caso não aconteça, paciência. Agora, eu falei o que tinha que ser dito. Porém, antes tem que acontecer um trabalho, tá? Antes tem que acontecer um contato. Jesus, para repreender alguns discípulos, antes ele precisou fazer algumas outras demonstrações, né? E ganhando a confiança dessas pessoas, até que ele viesse a repreender. Então, assim, é isso que eu penso. Vamos repreender e vamos ser repreendidos em muitos momentos, e vamos repreender, mas não vamos aceitar, mas outros não vão aceitar essa repreensão. Mas faz parte da grande multidão. Não está disposto a sofrer, não entendeu o custo do discipulado. Aqueles que estão mais próximos, aqueles que entenderam, que têm intimidade, esses sim aceitam e mudam de vida, se realmente essa for a necessidade. Legal. Eu tenho aqui algumas perguntas, os irmãos estão participando, agradecer aqui a participação de todos os irmãos. O nosso irmão Rômulo, ele enviou aqui para o WhatsApp, quando o trabalho do discipulador, qual deve ser a conduta? Cortou, Tiago, não deu para ouvir, cara. E eu repete. Quando os novos recém-chegados não se deixam discipular ou dificultam o trabalho do discipulador, qual deve ser a conduta? É difícil, hein? É complicado aí. Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente tá visualizando o discipulado para além da estrutura eclesiástica. Mas vamos pensar na nossa sala de discipulado lá na ICHJ, e aí chega um grupo de pessoas recém-convertidos e tal, e precisa passar por esse grupo, né? Por essa sala, para que possam compreender algumas doutrinas, mas não querem, se recusam por algum motivo. Aí, a gente, como igreja, ou nós, como discípulos de Jesus, extra sala de discipulado, devemos tentar conversar com essas pessoas, convidar para um almoço, convidar para comer uma pizza, tomar um café, e nesses momentos fazer o discipulado. Porque, assim, eu imagino que todas as doutrinas, a Bíblia, o Evangelho é fundamental nesse processo. É fundamental. Eu preciso ministrar a palavra para essas pessoas, tá? Elas sabendo ou não, eu tenho que ministrar a palavra. O meu testemunho faz parte do discipulado, ok? Mas quando as pessoas colocam alguns obstáculos, eu tenho que fazer como Paulo. Quando ele chega na cidade, cheio de deuses, só que tem um altar ao Deus desconhecido. O que é que ele fala? Rapaz, eu vou-me embora, macho. Aqui tá cheio de deuses, ainda tem um que não sei nem quem é, eu vou-me embora daqui. Não. Ele falou, calma aí, eu vou usar a minha estratégia. Ministra a palavra e fala, olha, sabe aquele Deus desconhecido? Um altarzão bonito ali? Eu vou falar deles para vocês. Vocês querem ouvir? É usar estratégias. O problema é que a gente se preocupa muito com a estrutura, as quatro paredes. O que é importante, eu repito, né? Eu tenho até que me policiar, porque às vezes as pessoas acham que eu não concordo. Muito pelo contrário, eu defendo a sala de aula. Eu visto a camisa da sala de aula, tá? Defendo com unhas e dentes. Porém, não é só na sala de aula que tudo acontece. A gente tem que passar por lá. Mas pode acontecer fora da sala de aula também. Então, o cara não quer ser discipulado? Vamos criar outra estratégia. Vamos chamar para o grupo pequeno de casais. Vamos chamar para o aniversário do pastor. Vamos chamar para a festa do milho. Sei lá. E aí vai estreitando o relacionamento. Vai chegar uma hora que ele vai aceitar, penso eu. E assim, uma outra coisa que a gente está falando é que esse discipulado institucional não é somente a sala, né? Eu já fiz os dois tipos, né? Sala. Mas o que eu particularmente gosto de fazer é esse de 1 a 1, sabe? É o que eu tenho mais prazer. De ir na casa da pessoa, uma vez por semana. E aí, por exemplo, agora tem uma pessoa, né, que eu faço isso, mas alguns, na verdade.
né? E aí eu acho muito interessante essa ideia 12 lições, né? Ou, por exemplo, agora, depois que acabou as lições, a gente está olhando os livros, né? Aí então passar as tarefas, né? Olha, nessa semana você vai ler o texto e tal. E eu acho isso muito legal, né? Recebo, às vezes, é dispendioso, é trabalhoso, né? Principalmente com... Eu acho que a pessoa que está até assistindo agora, eu quero até dizer que a pessoa é tão dedicada, né? Que torna o trabalho prazeroso, é legal, porque você pede para a pessoa, sei lá, passa um vídeo, olha, assiste esse vídeo aqui, na próxima encontro a gente vai conversar sobre esse vídeo. Aí a pessoa assiste, a gente comenta e tal. Então, esse aspecto do discipulado institucional, né? Desse 1 a 1, eu acho fabuloso, né? Agora, como o problema é quando se limita a isso, né? Isso precisa ser uma desculpa para a gente viver a vida comum, partilhar das vivências, partilhar do dia a dia, caminhar. E aí, não é só conversar. Eu acho interessante quando o pastor falou para a gente convidar as pessoas para participar de aniversário e tudo, mas assim, é que nesses encontros, a nossa conversa também precisa ser intencional. Como o pastor João Paulo colocou, não é só estar junto, conversar sobre futebol, mas é tentar fazer com que as nossas conversas sejam permeadas pelo Evangelho, para que nessas conversas, esses encontros, né, a gente possa estimular a fé, as boas obras e o amor, como diz o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo... perdi o versículo aqui, mas está lá em Hebreus, certo? Hebreus 13, você dá uma olhadinha lá depois, para estimular a fé e as boas obras. Então, por exemplo, nesse sentido, é muito interessante quando a gente sai depois do domingo para comer pastel, hambúrguer, essas coisas. É interessante como as conversas são encorajadoras para a semana, né? Como a gente consegue aplicar a pregação. No último domingo que eu preguei, eu saí para comer com os meninos e os meninos ficaram, cara, tu pregou, tu falou, o que é que tu queria dizer nesse ponto aqui e tal? E aí foi interessante porque nesse movimento a gente conseguiu aplicar de forma mais específica ainda ao texto, a vida dos irmãos. Então, eu queria até ficar um convite aqui. Você que é da Igreja Cristo Henrique Jorge, encontre um grupinho para você ir merendar depois do culto, certo? Aí eu aconselhei, encontre um grupinho para você ir merendar depois do culto, porque a resenha é boa, a conversa é boa. Ali nós temos o estímulo uns aos outros, né? Enfim, Deus opera por meio dessas relações. Então, encontre um grupinho aí para você e engordar para a glória de Deus. Lembrei... Que coisa feia, o Mateus estimulando o grupinho na igreja, rapaz. Panelinha, Já Hashtag encontra a sua panelinha. Hashtag encontra a panelinha. Deixa eu só falar uma coisa aqui, mas muito bacana. Um pastor, cara muito querido, foi meu professor e pastor da IPI. Ele disse uma coisa para mim há poucos anos atrás. Rapaz, a melhor coisa que eu fiz foi trocar o gabinete pela cozinha ou pela varanda, né? A gente ganhou e cresceu muito mais. Cara, isso é verdade. Parece que afina mais os vínculos, né? E deixa muito mais familiar esse processo. Né? Cara, alguém perguntou aí, o elogio pode não ser sincero? Eu não sei se é uma pergunta, acho que não, né? O elogio pode não ser sincero. É verdade. E isso é um perigo, tá? O elogio tem que ser sincero. Não adianta você ficar falando só para agradar, só para atrair. Aí vai ser um tiro no pé. Cara, vai ser um abismo gigante. Você tem que falar com sinceridade e elogiar quando necessário, certo? Lembrei da frase, mano. É assim, ó. Ninguém se importa até saber o quanto você se importa. Você pode ter PhD, você pode ter o que for. Você vai chegar para conversar com essa pessoa, ela não vai te dar a menor atenção, até ela descobrir que você de fato se importa com ela. Quando ela perceber que esse cara quer o meu bem, aí ela vai abrir o coração. E aí eu encontro até respaldo bíblico para isso. Por exemplo, lá o próprio Hebreus, ele vai falar, e não só Hebreus, vários textos. Por exemplo, o Hebreus fala, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. É constantemente. O Paulo vai falar,
lá em Romanos capítulo 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso, quem ama, não ama de ano em ano, ama constantemente. O Paulo vai falar em Tessalonicenses, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, enfim, vários textos, vários e vários textos, que me ensina a estar junto, a caminhar. Aí, assim, eu tenho que mostrar para essas pessoas que eu me importo com ela. Porque vai chegar um dia, cara, como diz o Tiago, como diz o Paulo, eu vou ter que exortar essas pessoas. Não é só encorajar, mas também exortar uns aos outros. E aí eu vou ter a confiança dessa pessoa, pelo menos deveria ter. Legal. O nosso querido irmão Pedro Aristóteles, ele pergunta, o discipulado é um ministério? Pedro Aristóteles, se eu não me engano, é um dos alunos do CI que é AD. Que bênção. Obrigado, Pedro, por estar por aí. É um ministério, cara, é um ministério. É um ministério. É um desafio e é um ministério. Com certeza. Vocês já falaram aqui algumas vezes sobre a importância dos pequenos grupos, né? E o pastor Aloíris pergunta, como vocês avaliam o papel dos pequenos grupos no discipulado? Eu sou suspeito para falar, vou deixar o João Paulo e o Matheus falarem aí. Cara, eu sou defensor total. É no pequeno grupo que a coisa acontece. É no pequeno grupo que a coisa acontece. Fugindo das panelinhas, claro. Mas acontece lá. Acontece... Encontre a sua panela. Cara, a igreja local é linda. Mas a igreja local pode ser mais linda ainda quando é uma igreja formada por grupos pequenos, sabe? Porque nos grupos pequenos, nós somos ministrados, nós somos encorajados. Não dá para 2 horas de pregação ou 10 minutos pós-culto, você ser encorajado por alguém. Dá como o Matheus falou. Depois do culto, a gente vai sentar e vai conversar, trocar ideias, experiências e se encorajar. É um pequeno grupo, né? É um pequeno grupo, exatamente. É um pequeno grupo. Deixou de ser a grande multidão. Então, cara, discipulado funciona no pequeno grupo. Funciona de... Olha para Jesus. Mas ele não tinha uma grande multidão de discípulos? Tinha. Mas ele tinha aqueles que realmente foram chamados. Claro que eu não posso olhar para os primeiros discípulos, porque eles tinham um chamado diferente do nosso, tá? O chamado deles era especial. Mas, como base, como modelo, olha para os caras, olha para Jesus, que a gente vai entender que é por aí. Então, respondendo, penso eu que pequeno grupo é uma espécie, assim, de discipulado. E eu diria que o pequeno grupo, ele possibilita, como eu já mencionei anteriormente, a capacidade de aplicação das verdades bíblicas a questões mais específicas. Perfeito. Nós não conseguimos, como pregadores, por mais que a gente tente, né, por mais que eu, particularmente, hoje estava escrevendo o sermão de domingo, né, e a coisa mais difícil que eu tenho para fazer não é com a exegese do texto, não é com a escrita do sermão, não é com a escrita, não é com a elaboração dos pontos. A principal dificuldade que eu tenho é na aplicação, é como fazer o texto, né, a verdade que a gente tira do texto, relevante para a vida do Tiago, que vai pegar trânsito de manhã, bem cedo, na segunda-feira, para a irmã Mazé, para o Júnior, entendeu? Para o Lorenzo, porque agora as crianças estão escutando as nossas pregações de domingo e eu estou tentando colocar aplicações destinadas a elas, né? O que é muito difícil, é absurdamente difícil, é tentar falar a linguagem das crianças no culto de domingo à noite. Então, assim, é a parte que eu gasto mais tempo. Eu estou até aqui com o arquivo do meu sermão aberto, gente, e assim, eu vou expor a continuação de Colossenses, né? É muito complicado. Só que aí, no pequeno grupo, isso facilita o meu trabalho, o trabalho da gente como pregador. Por quê? Porque a gente consegue estreitar a relação. Você consegue. Você coloca a situação. O Tiago, por exemplo, cara, o Matheus pregou que eu devo me despojar da ira e me revestir do amor. Mas, cara, como é que pode? Toda vida, os motoqueiros passam na minha frente, entra pela direita e tal. E aí apresenta uma situação real de
de que necessita de uma aplicação genuína do Evangelho. Então, nesse sentido, acho que o grande aspecto positivo desses relacionamentos mais aproximados, né, é que a gente consegue aplicar as escrituras a situações específicas. A vida real, né, Matheus? A vida real, cara. Agora eu estou entendendo, Matheus, as tuas referências a Nárnia, Harry Potter. Tranquilo, cara. Eu estava pensando no teu público. Agora dá para entender. Domingo tem referência a Jogos Vorazes, viu? Se você não assiste Jogos Vorazes, assiste Jogos Vorazes, que domingo tem uma aplicação com base nesse filme. São os altares aos deuses desconhecidos aí que o Matheus está conseguindo aplicar. Vamos pegar umas lições com ele, João Paulo. Verdade. João Paulo, a gente pode entender, assim, discipulado, então, em várias vertentes, né? Você tem, portanto, esse discipulado pessoal, que todo cristão deve fazê-lo, né? De ser desejoso e nutrir no coração essa vontade de ensinar a palavra de Deus para outra pessoa, né? E daí ele se encostar em alguém e fazer diferença na vida dessa pessoa, encaminhando ele para a vida do Evangelho, né? Ensinando os passos da fé cristã, mas tem esse discipulado aí mais, digamos, mais estendido, que os pequenos grupos são um exemplo, né? Que você, na roda de amigos, de irmãos, você consegue encontrar espaço para produzir as verdades do Evangelho na vida das pessoas. E por que não dizer, o próprio monólogo do púlpito, às vezes, pode nos ajudar no sentido mais abrangente, né? No sentido de esclarecimento, no sentido mais genérico, que alcança a todos os discípulos. Então, o ideal é que uma comunidade ela esteja fazendo isso em todas essas dimensões, tanto no monólogo da pregação, generalizando as lições, as aplicações, né, os ensinos, alcançando todas as pessoas, mas aprofundando nos grupos menores, nas panelinhas, né, Matheus? Nos nossos grupinhos, né? E exercendo essa atividade individual, pessoal, particular, de acompanhar alguém na vida e orientá-lo, conduzi-lo no caminho da fé. Eu acho que talvez fosse o ideal de discipulado que alcançasse o máximo de estratégias para a gente ser bem-sucedido. Resumo sensacional, né? Resumo sensacional. Só para a gente compreender, assim, eu acho que a gente chegou na reta final aí, né? Não sei como é que é, mas assim, Jesus, eu tava... Olha como é que é interessante. Jesus, ele poderia, ele como filho de Deus, ele como... Travou aí? Não, né? Foi. Jesus como filho de Deus, Jesus como detentor do evangelho, da palavra, como a própria palavra, ele poderia pegar não somente os 12, ele poderia discipular os 12 e toda aquela multidão. Só que ele deixou para a gente um ensino muito importante, mano. Ele preparou 12 para que esses 12 preparem mais e que esses que foram alcançados pelos 12 mais. Imagina você, pastor Mano. Desculpa, João Paulo. Rapidinho, só. Cara, 12 bem preparados dão mais resultados do que 1000 despreparados. Essa é a lógica. Exatamente. Então, o discipulado segue essa essência, essa natureza, que a gente tem que entender bem isso. Desculpa, ok. Aí você imagina, você, o pastor da Igreja de Cristo no Henrique Jorge, ok? Chega lá 10 pessoas. Aí você vai treinar essas 10 pessoas. No outro mês, chegam mais 10 pessoas. Aí o que é que você faz? Vou treinar mais 10, que eu vou deixar a galera beleza. Vai chegar mais 10 pessoas. Já são 30 para você treinar. Você não vai dar conta. Essa profecia aí, viu? Você não vai dar conta. Legal, Matheus. Mas, você vai preparar os 10. Por que a gente tem 8 pastores lá?
É para ficar um para cada. Nem Você vai assim, preparar eu os sei. 10 para receber que vão chegar. Os 10. E, Legal. e assim vai, cara. Legal, é isso mesmo. É isso que Jesus ensina para mim e para você. Eu vou preparar os 10 para quando chegar mais gente, eu que estou aqui em cima, não me preocupar com 20. Eu vou me preocupar com os 10, continuar discipulando os 10. Mas esses 10, cada um pega mais 10. Enfim, por aí vai. Assim funciona, porque tem pastores aqui em Fortaleza pastoreando, diz que pastoreia, né? 30 mil pessoas não pastoreia. Não pastoreia. Pode pastorar, mas pastorear não. Verdade. Legal. Fala. Bom, o Matheus fez um comentário, né? Construtiva do que um elogio, né? E aqui o irmão comentou, o irmão Netonias, que ele acredita que na maioria das vezes os elogios são falsos, né? O querido irmão Arthur Santos, ele pergunta: quais os cuidados que devemos ter com os pequenos grupos? Quais os cuidados? Aí é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque, assim, sem brincadeira, falando sério, pode virar uma panelinha. Olha, grupo de discipulado, relacionamento de discipulado, grupos pequenos, é para ser um espaço onde você está à vontade, mas com a intenção de revelar Cristo, certo? A gente vai estar lá encorajando uns aos outros, revelando Cristo e vivendo Cristo, tá? Quando a gente vai para lá, e aí não vejo nenhum problema de você ir para assistir jogo, você, sei lá, trocar ideias, e isso é legal. Agora, se você fala em discipulado, discipulado é você ser seguidor de Jesus Cristo e pensar em alguns princípios que norteiam a sua vida, tá? Então, você vai para lá para aprender um pouco mais, você vai para lá para compreender como viver. Mas quando chega, só tem fofoca. Ao invés de estar conversando sobre a bênção da pregação do pastor de domingo, vai estar falando mal da pregação do pastor, ou da voz do pastor, ou do louvor que não foi legal, ou do baterista que toca muito alto, sei lá. Então, essas e outras situações podem prejudicar um processo de discipulado, tá, Arthur? Que, por sinal, o Arthur também é aluno do CEIC EAD. Mas existem... Começar a dar ponto para os alunos que vêm assistir. Existem pontos negativos, mas, em sua maioria, são pontos positivos. Olha, deixa eu dar uma breve comentada sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, ó, habite ricamente em vós. O contexto aqui ele está escrevendo para uma igreja, né? Então, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria e louvando a Deus. Uma das aplicações que eu fiz quando eu expus esse texto lá na igreja foi de que as nossas conversas, elas precisam ser permeadas por estímulos à fé, né? E não é uma coisa mecânica, entendeu? Mas à medida que nós nos enchemos da palavra, pensamos, lemos, refletimos sobre ela, vai ser natural que quando a gente se junte em qualquer ajuntamento que a gente faça, a palavra seja a norteadora das pautas, entende? Então, assim, mais uma vez, gente, eu reitero que esse encontro que você pode fazer, ele vai ser muito positivo, porque a gente na igreja não tem essa cultura de gabinete pastoral, né? Eu e o pastor Mano passamos aí quase um ano, acho que 2018, ficando lá na igreja de segunda a sexta, a gente atendia só o pessoal de fora de outras igrejas e menos o pessoal daqui. Eu me lembro de ter só um irmão do Henrique Jorge, o pastor Mano deve ter atendido mais, mas eu me lembro de que o Antônio que eu passei por só o irmão do Henrique Jorge e todos os outros que enchiam a minha agenda eram de fora. E aí a gente entendeu que a nossa igreja precisa caminhar de outra forma. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode trabalhar essas relações e deve... Agora, sim, o perigo é a gente usar esses ajuntamentos para falar de coisas triviais, né? E não usar esse ajuntamento como uma ferramenta de estimular a fé, o amor e as boas obras. Vai, Tiago.
Legal. Bom, estamos caminhando para o final. A nossa querida irmã Vera Lúcia até comentou que foi um dos melhores temas essa noite. E como a gente costuma dizer, tudo que é bom passa rápido. Então, eu vou estar passando a palavra aqui para cada um dos pastores fazerem suas considerações finais. Ok, eu já queria começar propondo uma coisa. A continuação. Eu tinha 16 perguntas, só fiz uma. Então, estou aqui carente de respostas. Boa. E você bem que poderia me ajudar, João Paulo. Estou propondo aqui a parte 2. A gente levanta outras questões que o João Paulo desenvolveu no e-book dele. Né? Tem apoio. Bom, muito pertinente, cara, né? Para a gente estar tratando. E a ideia é essa. Por exemplo, uma das coisas boas no discipulado é exatamente o diálogo. Porque o púlpito é só monólogo, né? Você fala e você não tem um feedback das pessoas. As questões não são levantadas. E nesse pequeno espaço, que a gente pode dialogar, obter e interagir também com os outros que estão aí do outro lado da tela, é muito bacana. Eu acho que a gente pode explorar mais o tema, João Paulo. Se você se dispor, a gente poderia, na quarta-feira, ir continuando. Enquanto tiver, não esgotar o assunto, eu acho que é um assunto rico, né? Rico, tem muito a ser dito, a gente pode trabalhar mais. Sobre a questão dos cuidados no pequeno grupo, é assim, um ponto que eu acho chave, né? Acho que o grande perigo do pequeno grupo de discipulado é o discipulador não ter sido um bom discípulo, né? Ou seja, um mau discipulado do discipulador inevitavelmente vai trazer possíveis danos, né? Porque as experiências que eu vi aí fora, cara, gente que assim, que ama Jesus, que foi submisso a outro discipulado, que aprendeu, quando eles têm a oportunidade de partilhar com outras pessoas, é um sucesso, cara. É uma maravilha, o PG é animado e tudo, né? Agora, se você pegou alguém que está mal resolvido com relação a isso, sabe? Verdade. Todos os seus azidumes, né, vão ser expostos ali também, porque esse momento íntimo é para abrir a alma. E se a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, então um discípulo azedo vai azedar todo o grupo, não há nenhuma dúvida disso. Eu acho que é chave que o discípulo seja alguém com o coração cheio de Deus, que seja muito compromissado com aquilo que ele acredita, a instrução que ele recebeu, o compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E tendo isso, esse elemento principal, cara, é show de bola, né? Um abraço a todos, João Paulo, muito bom lhe ouvir. Mateus, sempre aprendo muito. Lá nesse ano que a gente passou lá e não ia muita gente para o gabinete, aí o Mateus eu aconselhava o Mateus e a gente cresceu. Thiago, um abração, Mateus, um abração, João Paulo Quintela, outro abraço, abraço a todos que estão aí do outro lado da tela. Cara, eu queria finalizar sugerindo alguns livros. A Bíblia é riquíssima no processo do discipulado. Quando você olha para Jesus, você se apaixona pelo processo real, autêntico e verdadeiro do discipulado. Mas fora a Bíblia, eu queria sugerir alguns livros. O que eu mais me identifico, e é muito prático, inclusive para pastores e líderes de igreja, é A Treliça e a Videira, um livro fantástico. Outro livro prático é do Josué Campanhã, Discipulado que Transforma. E também tem um livro Atividade também que é bem legal. Um outro livro é esse, O Custo do Discipulado. Ele é mais teórico, mas bem interessante também, do Jonas Madureira. Fininho também, né? Fininho, são 100 páginas só, bem legal. Lendo uma tarde. Bem legal. Um outro livro que eu sugeriria é o 9 Marcas, Discipulado, Mark Dever, e o clássico, né, do Bonhoeffer, acho que é esse o nome dele. Bonhoeffer, sei lá. Discipulado também, que é bem bacana. Eu acho que esses já são suficientes. E eu queria, inclusive, finalizar a minha fala hoje, acho que foi bem proveitoso também para todos nós, com um trecho, né, na verdade, 3 pontos que o José Campanhã fala. Discípulos sem ensino bíblico tornam-se crentes raquíticos. Crentes que não são discípulos tornam-se membros ativistas. Discípulos com ensino bíblico transformam o mundo. Pode ser utópico,
mas é essencial. É essencial. Sem ensino bíblico, eu vou ser ativista, ou seja, eu não sou discípulo de Jesus. Com o ensino bíblico, nós podemos sim transformar o mundo de alguém, pelo menos. Isso é totalmente possível. Obrigado, pastor Mano. Obrigado, pastor Mateus. Valeu, Tiagão. Muito obrigado pela sua paciência. Quase 1h30, né, cara? Abraço. E a todos que me acompanharam também aí. Valeu.